Salve pessoal, como é que vocês estão? Pedro Cabral aqui na área do canal da Rivers para dar mais uma aulinha, uma dicasinha aqui para vocês sobre sound design para games. E bom, no último vídeo, quem assistiu aqui no canal, eu usei a referência do Darth Vader para a gente estar criando uma voz, distorcendo a nossa própria voz, para a gente estar elaborando ali o som do nosso boss, do nosso vilão, algo do nosso gênero, beleza? E hoje nós estamos aqui para fazer, pegando essa mesma linha, né? Pra gente fazer como que a gente trabalharia um som para exportar ele para o nosso jogo assim, de um elemento, de uma arma ou algo do tipo. Nesse caso, como a gente está falando de Star Wars ainda, vamos usar o tema aqui, o lightsaber, né? O sabre de luz. Então aqui vocês estão com a Unreal aqui aparecendo. Vou dar um playtest. Vocês estão vendo aqui, né? O nosso querido Luke Skywalker. A capa passando um pouquinho sobre ele, mas temos aqui o nosso modelo do Luke Skywalker, que temos aqui com um sabre de luz, né? Só que como vocês podem bem reparar, tá sem som nenhum, né? E ele faz aqui alguns movimentos de ataque, certo? E a gente precisaria estar gerando o som desse sabre de luz, ok? Bom, como o sabre de luz é um som bem mais específico, e para a gente fazer a produção dele do zero em casa é um pouco mais complicado, porque ele usa um esquema de estática de televisão, pelo menos a ideia original dele. Já comentei um pouquinho sobre isso. Vamos pegar uma linha de áudios de som de sabre de luz pronta e eu vou mostrar como que a gente trabalha isso se a gente fosse exportar isso para o nosso jogo, tá? Vamos supor que você já criou ali o som da sua arma, fez as mesclas de camada e criou todo o seu trabalho, e agora a gente vai partir para, se a gente fosse jogar ele aqui, né, como é que a gente faria esse processo? Então, eu estou aqui no Audition novamente, com algumas faixas separadas. Por quê? Vamos dizer que eu fui lá e gravei o meu sabre de luz, fiz algumas variações dele. Antes de eu precisar passar ele para o game, eu preciso que ele seja variado, porque o nosso som ele é dinâmico no jogo, né? Ele não é linear, não consigo marcar vários pontos em específicos que ele vai tocar aquilo e vai ficar daquela forma sempre. Não, o jogador pode fazer o que bem entender com o personagem, então eu preciso de dinâmica, variação. Então aqui eu tenho alguns sons. Esse primeiro som vou deixar mutado, isolado aqui. É o som do sabre de luz ligando, né? Nosso segundo som aqui que eu coloquei Light Idle é o som do sabre de luz quando ele vai ficar ligado, né? O seu tempo ali de permanência ligado. Que é esse som meio de motor, né? Um motor um pouco mais agudo ligado com esse som de estática. Temos o Light Off, que é quando ele volta, que nada mais é que uma variação do Light On, só que com um reverse, né? A gente reverteu o áudio, né? E dá essa sensação. E aqui embaixo, né? A gente pode ver Move 1, 3, 2, nada mais é do que variações de golpes, né? Do sabre de luz movendo no ar. Então são algumas variações de como ele acontece. E aí você vai me perguntar, Pedro, mas como é que a gente gera essa variação nesse caso desse som aqui, né? Nada mais é do que você colocar essa linha frequência estática saindo, né, do seu speaker, né, da sua caixa de som, e você vai variar com o microfone. Mas como isso é um ato um pouquinho mais complicado de fazer, porque a gente precisa de um microfone um pouco mais específico, a gente já vai pegar esse banco aqui pronto para a gente estar trabalhando. O que também é muito comum, tá? A gente trabalhar com bancos de áudio que já estão prontos. Nem todos a gente vai gravar do zero. Então tá, mas como é que a gente vai fazer agora? Você separou todos eles aí em várias pistas. Eu preciso exportar eles diferenciado. Então o que eu faria? Aqui no Adobe Audition, toda DAW, você consegue fazer isso, tá? No caso do Adobe Audition, eu vou estar indo em exportar. Exportar mixagem de múltiplas faixas, sessão inteira. E aqui eu conseguiria colocar, né, a nomenclatura, eu poderia colocar um Assets. Lembrando que a gente não vai usar espaços, tá? E aqui a gente vai escolher o formato de áudio. No caso a gente vai usar o Wave especificamente, que é o formato que a gente não tem uma compressão ali muito complicada, né? A gente não tem aquela pressão do MP3. Então, vamos aqui. Eu viria aqui em opções de mixagem, eu vou desabilitar esse camarada. E eu escolheria as faixas que eu quero separadas. No caso aqui eu iria separar entre elas
do 1 ao 11 e fazer separado. Por quê? Porque aqui senão eu vou exportar a faixa inteira da mixagem. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu preciso que elas estejam no mesmo tempo ocorrido. Então, o que eu vou fazer? Com a tecla O eu vou delimitar, que essa é a minha área. Deixar todas elas mais ou menos no mesmo espaço, para que elas tenham o mesmo tempo de duração, vocês já vão entender o porquê. E exportaria elas, né? Então, exportar, mixagem, no caso aqui, seleção de tempo. E o mesmo esquema, selecionaria todas elas. E depois, esses 3 separados, cada um com o seu tema. Não vou clicar em exportar, porque eu já tenho elas exportadas aqui, tá? Pra gente ver como que a gente trabalha. Então agora a gente vai para uma middleware, né? Vamos lá para o Fmod, vamos lá. Então aqui a gente está no Fmod, que ele é uma middleware, né? O que são as middlewares? São quem vai conectar aí a nossa DAW, nossa principal DAW, nossos trabalhos de áudio com a nossa engine, no caso aqui que seria Unreal. Então vamos ver como é que a gente estaria fazendo. Primeiro eu estaria importando para cá os meus assets de áudio. Então eu tenho aqueles separados, eu vou importar todos eles para cá. Então aqui eu tenho os meus assets todos funcionando, né? Aqui eu posso dar o play. Todas as versões deles rodando aqui de forma tranquila. Certo? E aí eu vou criar o que? Eu vou criar eventos. O que são esses eventos? São os eventos que a gente vai colocar no código, né? O programador vai colocar no código lá para ele estar funcionando com o jogo. Então eu vou criar o nosso primeiro evento, que eu vou chamar de movimentos, né? Vou colocar moves. E vou fazer um outro evento pro lightsaber. Vou colocar lightsaber no geral. Aqui só pra gente não se perder muito. Vou colocar moves lightsaber. Show. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai criar as nossas variações e é uma coisa legal que a gente consegue estar fazendo dentro do Fmod, né? Da nossa middleware, pode ser o Wise também, para estar trabalhando e jogando para lá sem precisar fazer na mão o asset separado na sua DAW e ter que ficar jogando direto para engine no caso. Então eu vou estar criando aqui uma timeline para o nosso lightsaber, tá? Vou adicionar uma audio track. Essa audio track eu vou estar chamando de on e off. On/off. E agora eu vou importar os meus assets, tá? Então é bem tranquilo. Eu vou começar importando o nosso lights on, que é o sabre de luz ativando, né? O nosso idle na mesma pista, tá, gente? Vou colocar, que eu vou colocar ele um pouquinho mais acima aqui. E ele vai fazer essa, você vê que ele já faz, né, aqui pra gente esse pequeno fade, e aí ele faz essa pequena transição. Vou colocar, essa distância tá boa. E aí ele segue, como a gente, né, acionou o sabre e ligou ele. E agora o off aqui no final. Show. É dessa forma que funciona o nosso lightsaber, tá? Aí você fala assim, tá, Pedro, legal, fiz isso aqui, acabou já o processo? Não preciso mais me preocupar em jogar ele para Unreal, posso tacar assim? Não, né? A gente precisa de algumas variações. Como eu falei, o áudio ele é dinâmico. Então a gente precisa que tenha, se o jogador quiser ficar apertando a tecla ali, acionando, desacionando o lightsaber, o som precisa respeitar isso. Então para isso a gente vai criar alguns parâmetros, tá? Eu vou criar primeiro uma loop region, ou seja, é uma região que vai funcionar em loop, que vai ser para ativar essa parte do idle, né, que é o sabre ligado. Então ligou o sabre, entrou na região de loop, e aqui ele vai ficar. Quando ele chegar no final, ele vai voltar, ó. Viu? Precisaria dar um encaixe um pouco melhor aqui para que o loop fique constante, tá? No caso aqui não tem pequena travadinha ali que rola, mas tudo bem. E eu vou criar agora mais alguns parâmetros. Eu vou criar um destination marker, que é o quê? Um ponto de marca de destino, né, como ele diz aqui, no qual eu vou chamar de off, que vai ser para quando o lightsaber desligar. Vou só até colocar ele um pouco mais para frente. Vamos dar um zoom aqui. Aqui, eu quero ele aqui, ó. Show. Vamos lá. Agora eu vou criar uma região de transição, tá? Então aqui a gente vem aqui, add region transition. A gente pode jogar esse camarada para cima, ó, a gente faz para ficar mais organizado, separa em algumas layers. E eu vou colocar aqui.
na mesma região dele, tá? Posso colocar ele até um pouco, esse pedacinho aqui para fora. Show. Com isso a gente vai colocar que ele tenha o destino do marcador off, né? Que é esse camarada aqui. Então, até aqui, tudo certo? Vamos lá, pessoal. Selecionar ele, adicionar condição, parâmetro, novo parâmetro. E vou colocar turn off. Pode ser turn on, turn off. Mas turn off. E ele aparece aqui pra gente essa variação, né? O turn on, turn off. Isso aqui é o que? É o código, a linha, né? De 0 para 1, que ele vai ativar ou não. Eu vou deixar aquele mais ou menos no valor da metade. Então de 0 para 0.50 a 1, ele vai desligar o sabre. E quando ele não estiver aqui, ele fica em loop, tá? Então, para vocês verem como é que ficou, vamos... O personagem está lá jogando, o player está jogando, ele apertou, sei lá, a tecla E e ligou o sabre. O sabre está ligado, ele está ali parado, fazendo as variações dele, tá? E aí ele aperta a tecla E de novo para desligar o sabre. A gente jogou pro valor e ele desligou. Então, a gente... Opa, que ele tá no... Então a gente consegue ter essa delimitação em qualquer área que ele tiver aqui. O jogador apertou, desligou o sabre. Apertou de novo, desligou o sabre. Então a gente consegue fazer essa pequena variação para estar jogando lá para o nosso game, tá? Então a gente teria aqui já um áudio já meio que consolidado. E para os Move Lightsabers, né, que seria o que? Os sons do movimento, eu vou criar uma pista separada. Audio Track, chama de Moves. E eu vou estar importando aqui os meus assets. Eu vou importar todos de uma vez, direto aqui. E ele vai criar para mim, vou aumentar aqui, expandir para vocês verem, uma multitrack, né? Então são várias pistas, a gente tem do A ao K. Se a gente selecionar, vocês podem ver que todos têm uma porcentagem aqui, que é o que? 9% de chance dele estar tocando. Então ele vai sempre randomizar o som para mim. Cada vez que ele toca, ele randomiza. Com isso, eu consigo jogar isso direto para Unreal. E aí, toda vez que eu fizer o ataque, além da animação do ataque ser randomizada, o som vai ser randomizado. Certo? Então aqui eu tenho essas 4 variações e o nosso lightsaber. Tendo isso pronto, eu viria, né, em Preference, Build, vou até o nosso projeto. Tendo selecionado então aqui a nossa pasta, a gente vai em Build ou F7 e ele vai já consolidar o nosso arquivo para lá, tá? O que a gente pode fazer também aqui é selecionar o nosso assign a algum banco, tá? Então eu vou colocar ele ao master, só como a gente está de exemplo aqui hoje, só para a gente conseguir. F7, material buildado. E aí a gente passa esse material, esse arquivo nessa pasta para o nosso programador, para ele estar colocando ali direto na Unreal para estar rodando. Você pode fazer isso através de nuvem, de outros materiais, no qual você já faria esse link direto, né? Depende do pipeline ali de onde você está trabalhando. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar o like aí embaixo, comentar suas dúvidas e tudo mais. E dá uma olhada na descrição, né, que tem o site da escola e lá você vai estar vendo o curso Zimmer, que é o curso de trilha sonora e sound design para games e audiovisual, no qual eu sou o professor lá e vou estar muito feliz em estar recebendo vocês para estar trabalhando todo esse universo. A gente vai falar muito de trilha sonora no geral, composições, sound design, como a gente acabou de ver aqui, passar ele para o Fmod para a gente poder estar mandando para um programador, né, para o nosso projeto, para que ele esteja implementando aquele som. A gente pode dar aquelas faladas um pouco sobre implementação também e ver como é que o nosso som, né, nossa música, nossos sons no geral vão estar funcionando ali dentro do jogo, beleza? Então eu fico feliz que vocês tenham acompanhado a aula até aqui, vejo vocês numa próxima e até mais.